Nós temos ali menos de 30 minutos, mas quero trazer para a igreja algo da parte de Deus, que Deus colocou no meu coração já há alguns dias e tenho compartilhado dessa palavra com alguns irmãos, conversando, vendo as dificuldades, aconselhando, e Deus trabalhou essa palavra no meu coração. Segundo Reis, capítulo 18, depois você vai abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33. Segundo Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 7, até a parte A, vai dizer assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamava Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Segundo Crônicas, capítulo 33, diz assim a palavra do Senhor: Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos, e se postou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, e que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais. Portanto, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Pai, em nome de Jesus, derrama graça sobre nós nessa manhã, para, ao falarmos da Tua palavra, o Teu Espírito Santo gere vida nos corações nessa manhã, e o Teu nome venha a ser glorificado. Meus irmãos, falar de família, que é um projeto de Deus antes do pecado e da queda, aparentemente é simples, mas quando enfrentamos a realidade dentro das 4 paredes que protegem cada família, nós vamos ver que dificilmente encontramos palavras e soluções para lidar com os conflitos diários que cada família tem. Não existe fórmula mágica. A realidade é que vamos crescendo com as experiências dolorosas, com as lágrimas, com o desprezo,
com a indiferença que cada pessoa que compõe a família passa. E é através desse sofrimento que Deus permite que passemos por experiência, para aconselharmos outras pessoas, outras famílias que vivem problemas iguais ou até diferentes dos nossos. E dentre esses muitos problemas que as famílias enfrentam, que as famílias são afetadas, talvez a maior seja a criação dos filhos. É verdade, como diz o Salmo 127, no verso 3, que os filhos são herança do Senhor. Mas é bem verdade também que esta herança tem suas vontades, tem suas paixões, tem os seus desejos, tem ali as suas escolhas pessoais. E o pior de tudo, irmãos, é algo que muitas vezes nós como pais não enxergamos, é que os nossos filhos, eles têm a mesma natureza que a nossa, a natureza pecaminosa, a natureza caída. Conforme diz o Salmo 51, no verso 5. E por esses motivos percebemos como é difícil cuidar desta herança que o Senhor nos deu. O grande desafio nosso como pais não é apenas ensinar, é ser exemplo, é caminhar junto com eles, até o tempo que Deus permitir ensiná-los a fazerem as escolhas certas. Porque um dia eles terão que fazer as suas escolhas. E nós, como pais, deveremos ter a consciência que ensinamos os nossos filhos a serem pessoas de bem, a andarem nos caminhos do Senhor, a terem intimidade com Deus e buscarem a sua experiência pessoal de salvação e a experiência pessoal com o Espírito Santo. Foi isto que nós lemos na palavra de Deus, que o rei Ezequias fez. Ele mostra com exemplo de vida de como andar por caminhos retos na presença de Deus. E eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo o texto de 2 Reis, capítulo 18, que nós lemos, da maneira como o rei Ezequias caminhou com Deus. 2 Reis, no capítulo 18, do verso 3 até o verso 7, a parte A, nós vamos ver algumas coisas, algumas virtudes, algumas escolhas do rei Ezequias. Em primeiro lugar, no verso 3, vai dizer que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Em segundo lugar, no verso 4, ele tira a idolatria do meio do povo, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia ainda os filhos de Israel adoravam aquela serpente, aquela imagem da serpente que Moisés tinha levantado. Verso 5 vai dizer que ele confiou em Deus, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Em quarto lugar, ele se chegou ao Senhor e não se apartou dele, no verso 6, na parte A, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Em quinto lugar, ele guardou os mandamentos do Senhor. Verso 6, a parte B, diz que guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E em sexto lugar, o texto diz que ele andava, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, porque o Senhor, outra tradução vai dizer que ele procedia, ele andava prudentemente. Mas não foi só isso, nós vamos ver ainda na história do rei Ezequias,
Em 2 Crônicas, nos capítulos 29, 30 e 31, 29, 30, 31 e 32, que conta a história do rei Ezequias, nós vamos ver que, além de tudo isso que já havia na vida do rei Ezequias, ele manda consertar as portas do templo, ele restaura o templo, ele restaura o culto, ele restaura o ministério, tanto dos levitas quanto dos sacerdotes. Nós vamos ver que aquele homem, ele caminhava de tal forma com Deus, que tudo que ele fazia, ele procurava estar sempre fazendo a vontade de Deus. Então o rei Ezequias era esse homem, que buscou uma aliança com Deus, mas que além de buscar uma aliança com Deus, ele faz com que todo o seu povo se volte novamente para buscar a Deus. Ele faz com que os levitas, eles tenham novamente o prazer de estarem servindo na casa de Deus. Ele faz com que os sacerdotes tenham novamente a alegria de estarem sacrificando e não apenas se santificando também, mas sacrificando, se santificando e fazendo com que todo o povo também se santificasse. Então este é o retrato por alto da vida do rei Ezequias. Ele restaura o reino, ele restaura o culto, ele faz com que o povo se santifique, com que o povo se volte a buscar a Deus, mas a verdade é, todos nós somos finitos, e o tempo do rei Ezequias passa. Vem então o reinado do seu filho Manassés. E Manassés, ao contrário do seu pai, resolve em seu coração não servir ao Senhor, fazendo o que era mal. No capítulo 33 de 2 Crônicas, nós vamos ver que a desobediência, o pecado e as escolhas de Manassés foram diferentes das escolhas de seu pai. Vejamos e acompanhe comigo aí agora 2 Crônicas, capítulo 33. Você vai ver que ele levanta altares aos Balaíns, os deuses dos povos fenícios. Na parte A, no verso 3, na parte A, diz que, pois tornou a edificar altares que o rei, os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Em segundo lugar, nós vamos ver que ele fez os postes ídolos, que é a mesma coisa, ele fez bosques ou postes ídolos, que é a mesma coisa, no verso 3 ali na parte B. Nós vamos ver em terceiro lugar que ele era astrólogo, adorador de astros, no verso 3 na parte C. Em quarto lugar, ele edifica altares a outros deuses dentro da casa do Senhor, no verso 4. Em quinto lugar, ele faz com que ele sacrifica os filhos no fogo. Na parte B, em 6, na parte B do verso, ele vai dizer que ele fazia adivinhação, era agoureiro, praticava feitiçaria, consultava adivinhos e encantadores. E em sétimo, ele faz ainda algo pior, coloca dentro do templo do Senhor uma imagem. Vocês imaginem a vida contrária à vida do seu pai que esse moço viveu. Ele faz tudo o contrário que certamente ele havia aprendido, não apenas no tempo ou no pouco tempo de vida que ele teve ao lado do seu pai, mas também com as histórias e as crônicas que outras pessoas lhe contavam sobre seu pai, de quem era seu pai, porque era comum naquela época se ler crônicas, Então o rei que sucedia o outro rei, ele sabia, ele tinha noção do que o rei que foi antes dele, de que forma o rei que havia sido antes dele tinha sucedido. No verso 6, na parte final, a Bíblia diz que ele provocou a ira de Deus. No verso 9, diz que ele conduz todo o povo ao erro,
ao ponto de Deus dizer que ele era pior do que os povos que Deus havia expulsado daquelas terras. Ao olharmos para essas histórias, vem a seguinte pergunta: como filho de um grande homem de Deus, que conhece o testemunho do seu pai, pode se desviar tanto, a tal ponto de provocar a ira de Deus? É algo que essa pergunta no nosso coração, ela vem quase que de forma inevitável, saber que todo o legado que o rei Ezequias havia feito, tudo aquilo que ele conquistou como um grande rei de Israel, não foram virtudes que o próprio filho aplicou no coração. A verdade é que, por mais que a gente exija, ensine e mostre a realidade, a escolha será sempre dos filhos, e isto foge ao nosso controle. Quantos pais nós conhecemos, homens e mulheres de Deus, que não veem, que não têm a alegria de terem seus filhos hoje servindo a Deus, de estarem na casa do Senhor? Quantos homens e mulheres piedosas que têm chorado por seus filhos, que os amam incondicionalmente, que gostariam de tê-los num culto neste como nessa manhã, ou logo mais à noite, se não estivesse aqui, estivesse em outro canto, mas estivesse servindo a Deus. Mas pelo contrário, muitos dos nossos filhos não estão aqui hoje. Quantas mães, meus irmãos, que não dormem, esperando que seus filhos cheguem das festas mundanas, orando, suplicando a Deus, pedindo que seus filhos voltem para casa em paz. Como é difícil para nós, pais, mães, que buscamos servir a Deus, ver que muitas vezes os nossos filhos não têm tido essa comunhão, não têm buscado essa comunhão, não têm amado a Deus como nós procuramos amar. Depois de vermos nossos filhos nessas situações, o que nos resta apenas, além de ensinar, de ler, de mostrar o caminho, de andar com eles no caminho, é tão somente orarmos por nossos filhos, para que o Deus que ouve as nossas orações olhe para a nossa casa, para as nossas famílias com olhar de misericórdia. E esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Esse Deus que penetra no mais íntimo do coração, que não há coração duro que Ele não possa quebrar. Só nos resta orarmos e clamarmos a Ele por nossas famílias, para que a sua misericórdia alcance os nossos lares. Voltando para o texto, por causa do pecado e da idolatria, da maldade que havia no coração de Manassés, no verso 10 do capítulo 33, Deus fala a Manassés e ao povo, mas eles não dão ouvidos. Deus permite que os assírios levem Manassés preso junto com o povo, e a nação se torna escravo na Babilônia. E aí nós vamos ver como Deus é tremendo. Numa masmorra, preso, este homem que abandona os caminhos do Senhor que seu pai lhe havia ensinado, faz uma oração com súplica, com arrependimento,
com amargura na alma. E Deus, que é rico em misericórdia, está sempre pronto para nos perdoar. Ouve a oração desse jovem. E olha que coisa maravilhosa. Leia comigo aí o verso 12 e 13. Vai dizer assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Louvado seja Deus, porque ainda que os nossos filhos estejam perdidos, estejam nos calabouços da vida, estejam com lama até o alto de suas cabeças, se eles clamarem a Deus, Deus estenderá a mão para eles, os tirará dessa situação pecaminosa, dessa situação de escravidão, dessa situação de maldição, e os trará de volta, e os fará voltar. E assim como foi com o filho pródigo, vai limpá-los, vai dar o banho, vai colocar vestes novas, vai colocar um anel no dedo, para que eles, juntamente conosco, estejamos adorando esse Deus maravilhoso. Quero ser rápido em algumas lições que nós tiramos desse texto. Eu procurei ser bem objetivo, porque o tempo não permitiria me estender mais. Mas uma primeira lição que eu aprendo nesse texto, e se vocês puderem ler em casa, façam isso. Compare a história do rei Ezequias, o pai do rei Manassés em suas casas. E Deus trará lições maravilhosas para a vida de vocês. Aos pais, a primeira lição que eu tenho e digo a nós pais, que o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é amar e temer a Deus. Em 2 Reis capítulo 18, o verso 6, vai estar essa afirmação. Pais, andem sempre com prudência. Em segundo lugar, pais, andem sempre com prudência, dando bom testemunho de que você anda com Deus. Em terceiro lugar, filhos, não seja vergonha para vossos pais, nem para o Evangelho. Em quarto lugar, filhos, não sejam pedra de tropeço para os outros. A gente vai ler que Manassés, ele tanto tropeça como faz todo reino tropeçar. Em quinto lugar, filhos, não esperem o dia mau para buscarem a Deus. Você vai ver que depois de haver feito tudo que era mal, tudo que era errado, depois de ser levado preso para a Babilônia, ali numa masmorra, o rei Manassés faz a sua oração e Deus teve misericórdia dele. Quero concluir essa palavra dizendo e me dirigindo a dois grupos que já falei nessa manhã. Primeiro, aos pais. Vocês viram essas crianças aqui na frente. O meu mais novo estava aqui na frente também. O meu mais velho está ali atrás. E eu tenho dito isso a alguns irmãos. Eu quero, na minha velhice, ter a consciência de que eu ensinei os meus filhos a amarem a Deus. Um dia eu sei que o meu filho, assim como o filho de vocês, farão as suas escolhas. Mas eu quero ter a consciência diante do meu Deus, que eu não deixei de ensinar o Evangelho a meu filho.
Eu não deixei de dar o bom exemplo ao meu filho, aos meus filhos. Hoje, eu digo, e já disse isso também a algumas pessoas, eu não posso dizer para o filho dos outros, mas para o meu, até o dia de hoje, até essa exata hora, eu tenho a consciência de dizer, como digo a ele em casa, olhe para a vida do seu pai. Veja como eu tenho procedido, olhe como eu tenho andado. E isso não deve ser orgulho para a nossa vida. Deve tão somente ser o temor do Senhor no nosso coração, de fazer com que os nossos filhos entendam, meu pai e a minha mãe é um homem, é uma mulher que teme a Deus. Segundo grupo, aos filhos, os que estão na igreja, os que não estão, os que já confessaram Jesus, os que ainda não confessaram. Amem a Deus enquanto é tempo. Você não vai para o céu, ou você não é salvo por causa do seu pai ou da sua mãe. Tenha a sua própria experiência com Deus. E você que tem pai e mãe crente, você filho, honre seu pai e sua mãe, porque se você andar nos caminhos do Senhor, você estará honrando o seu pai e a sua mãe. E você que é filho, por fim, que ainda não teve uma experiência com Deus, e você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, talvez você esteja desviado dos caminhos do Senhor, talvez as suas escolhas ou as escolhas que você tem feito no coração sejam as escolhas erradas, e você muitas vezes luta no seu íntimo e não tem forças para reagir. Quero dizer para você nessa manhã, hoje Deus quer renovar a tua fé, a aliança que Ele fez contigo um dia. Hoje Deus quer te dar essa experiência pessoal que você nunca teve. Então somente dê um passo de fé, creia nessa palavra, creia no Deus de teu pai e no Deus da tua mãe. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu não sei de que forma você tem andado. Só tenho certeza de uma coisa, o Deus que te conhece, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, te conhece e sabe aquilo que você tem lá no seu coração. Você que está em casa nos ouvindo, você sabe as escolhas que tem feito, você sabe os desejos do seu coração. Se você nessa manhã deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que está aqui na igreja, você que está afastado, que veio para o culto simplesmente porque seu pai ou sua mãe lhe trouxe, e você hoje deseja renovar essa aliança com Deus, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você deseja, saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós não vamos insistir. Se você não quiser vir, porque às vezes a gente tem vergonha, mas meu pai e minha mãe é crente, e se eu for para lá, as pessoas... Quero dizer para você que muitas vezes nós pensamos assim, nós às vezes oramos e dizemos, e não queremos dizer alto, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque a gente sempre vai se preocupar com o que a pessoa que está do nosso lado vai pensar. Mas a minha experiência e a sua experiência, ela é pessoal com Deus. Então, se você desejar, nós vamos estar orando, e você quiser vir aqui à frente, sinta-se à vontade. Se não, o Deus que opera aqui também está operando aí no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã festiva, de alegria, que nós tivemos aqui a linda homenagem das crianças. Queira Deus que nenhuma dessas crianças que vieram aqui à frente, a começar pelos meus filhos, se desvie dos teus caminhos, Senhor. Mas, Senhor, se porventura alguém aqui nesta manhã, algum jovem,
que tem lutado contra o pecado, que tem lutado, Senhor, contra os desejos carnais e não tem tido força, nessa manhã, que Teu Espírito Santo invada, Senhor, o coração, que o Senhor gere vida dentro dessa pessoa nessa manhã, que ela possa ter uma experiência pessoal contigo. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão nos ouvindo através da internet, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar poderosamente ao coração, e que, Senhor, ela venha desejar, Senhor, ardentemente os Teus caminhos, que elas desejem Te servir, que elas possam olhar para o pai e para a mãe e desejarem o Deus que o pai e que a mãe serve e que confessa. Pai, em nome de Jesus, ajuda as famílias, Senhor, nesta manhã, a caminharem contigo, a serem fiéis a Ti, a terem a alegria, Senhor, de estarem juntas no lar, adorando o Teu santo e precioso nome. Aos meus filhos, Senhor, dá experiência pessoal contigo. O Senhor sabe que tem sido essa a nossa oração. Que os nossos filhos possam verdadeiramente, Senhor, ter a sua experiência pessoal contigo. Que assim como foi com Samuel, que o Senhor se revele ao coração dos nossos filhos. Pai, nos ajuda a sermos fiéis, a andarmos na Tua presença e a darmos testemunho de quem verdadeiramente o Senhor é na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, que eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém.